dar início ao culto dessa noite. Vamos estar orando, pedindo a Deus que esteja na direção de tudo que vai acontecer aqui. Que o Senhor possa trazer aqueles que estão a caminho, aqueles que ainda estão em casa, que eles possam ser tocados e que eles possam vir na casa do Senhor. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui na tua casa, Deus. Queremos, Pai, colocar esse culto na direção do teu Espírito, Senhor. Queremos, Deus, te pedir que o Senhor venha tomar direção de tudo aquilo que vai estar acontecendo. Deus, que o Senhor esteja, Pai, no meio de nós, que o Senhor esteja falando com cada um de nós, que o Senhor esteja, Pai, recebendo a nossa adoração nessa noite, que o Senhor, Pai, possa estar, Pai, com teus ouvidos, Pai, atento ao que cada um, Pai, nessa noite vai estar falando contigo, e que nossos ouvidos espirituais possam estar abertos, Deus, para aquilo que o Senhor vai estar falando aqui nessa noite. Senhor, tu és o primeiro aqui neste lugar. Te louvamos, engrandecemos teu nome, porque somente o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pai, aonde nós iríamos, Senhor, sem Ti? Oh, Jesus, como precisamos de Ti, Pai. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom estar, Pai, na Tua casa, Senhor. Como é bom, Senhor, estar aqui. Porque aqui é o melhor lugar, Pai, que escolhemos para estar, Deus. Esteja, Senhor, falando, Pai. Recebe toda a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Senhor.
11. A gente vai ler alguns versículos a partir do versículo 1. Hebreus 11, a partir do versículo 1. Amém? Hebreus. É quase lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 11 diz assim, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? O versículo 6, ele fala algo tremendo para nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Eu queria falar um pouquinho agora no início desse culto sobre fé, irmãos. O que é fé? O que é fé? O que você poderia responder? O que é fé? Será que fé é um pensamento positivo? Que coisas boas vão acontecer? O mundo pensa assim, né? Que é só fazer um pensamento positivo e as coisas vão acontecer. Mas nós, como filhos de Deus, a nossa fé é outra. A gente crê naquilo que nós pedimos, mesmo nós não vendo, nós cremos porque nós pedimos a um Deus que pode todas as coisas para fazer ao favor daqueles que creem. Então essa palavra que eu quero deixar no nosso coração nessa noite, que essa fé nunca saia do nosso coração, que essa fé nunca venha terminar, mas que a cada dia, através da leitura da palavra, através da oração, através da busca, ela venha a cada dia aumentar mais. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que você não esteja vendo, mas a gente crê que Deus está agindo na nossa vida. Amém? Então nunca deixe a sua fé esmorecer. Nunca deixe
que alguém venha falar no seu ouvido. Não, isso não vai acontecer. Isso é impossível. Isso é mentira do diabo. Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Então, guarde no teu coração essa palavra. Creia que todas as coisas estão na mão do nosso Deus. A nós basta crer e colocar nas mãos dele. Senhor, nós queremos, Pai, a cada dia crer mais, Senhor. Porque Tu és o Deus do impossível. E pela fé nós cremos que as coisas vão acontecer. Aquilo que nós te pedimos já está acontecendo, Pai, no mundo espiritual. Nós cremos assim, Senhor. E colocamos tudo nas Tuas mãos, Paizinho. Porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe aquilo que cada um que está aqui nessa noite está te pedindo. E eu creio que está acontecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos continuar adorando ao Senhor através dos louvores. Senhor, precisamos da Tua presença, Senhor. Nos leva-nos para o teu mais profundo e íntimo, Senhor. Nos resgata, Senhor, da manhã. Nós precisamos de Ti, Senhor. E o Senhor, tudo que nós queremos mais, Senhor. Nada mais importa sem a Tua presença, Deus.
louvar sempre ao Senhor, Pai, porque Tu és um Deus, ó Pai, que faz maravilhas no meio da Tua igreja, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ó Pai. Venha sobre a Tua igreja, venha sobre cada um de nós, venha sobre aqueles, ó Pai, que estão afligidos neste momento, Senhor Deus, precisando de um socorro bem presente. São situações que nos envolvemos que não sabemos, mas o Senhor é o Deus que nos dá livramento, nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus eu entrego a Ti este culto, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Aleluia, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, amados. 1 Reis, capítulo 19. Reis 19. Versículo 1. Amém? Primeira Reis 19, versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro.
Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta, coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fica diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que lhe disse: o que é que você está fazendo aí, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta no seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Senhor, fala conosco, Pai. Traz para nós a revelação desta palavra em nome e por amor de Jesus. Amém? Pode sentar, amados. Amados, a história de Elias, não sei se você conhece, é um homem de Deus. Amém ou não amém? Elias foi um homem que falou que pediu a Deus para parar de chover e parou de chover. Ficou 40 dias sem chover na terra e depois falou para voltar a chover, pediu a Deus e voltou a chover. Foi alimentado por corvos. Um homem de Deus, um homem cheio da unção, que teve com a viúva de Sarepta, fez muitos milagres, né? Onde a Bíblia ressalta ele até no Novo Testamento, que era um homem que pedia fogo dos céus e o fogo descia. Deus quer fazer algo na nossa vida hoje, amados, para a gente entender como que um homem como Elias, um homem cheio da unção do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, pode pedir a morte. O que está acontecendo com esse homem? Ele matou 850 profetas, sendo 450 profetas de Baal e 400 da deusa Azerá. Um homem que matou, que desafiou todos os idólatras de Baal, todo o reino de Israel que estava em pecado, ele desafiou. Tentaram matar ele, tentaram fazer tantas coisas contra ele, mas ele era um homem de Deus. Mas eu quero dizer, amados, que a proteção de Deus, ela tem limite. Ela vai proteger você, mas você tem que buscar a Deus.
Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, se você tem dentro de você um espírito adorador, um espírito de Cristo, um espírito que faz mover, que você crê, como foi dito aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que buscar esse Deus. Eu estava vendo uma ilustração de um escorpião, amados. O escorpião é venenoso, mas se ele se sentir afligido, sabia que ele mesmo mata ele mesmo. O ferrão dele faz matar ele, se suicidar. Nós não somos fortes o suficiente. Se vier uma pressão psicológica, uma pressão financeira, uma pressão na área da nossa saúde, muitas vezes nós podemos declinar. E é por isso que a palavra de Deus está aqui. Sede forte, ser corajoso. Não deixe ser abalado pelas situações externas. Porque quando você está sendo abalado por uma situação externa, é sinal que você está com medo. E você talvez não esteja vendo Deus, não está sendo bem guardado pelo Senhor. Ou seja, você não está se colocando no esconderijo do Altíssimo, aonde diz, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, você vai descansar. Amados, eu estou passando por uma situação difícil. Mais uma vez, eu não posso falar isso somente de boca para fora, mas eu estou passando por uma luta. Começou isso em 2009. Foi o primeiro ato, a primeira situação em que eu me afligiu muito, que eu me considerava uma pessoa muito forte, e sou uma pessoa forte, me considero forte, né? Mas até aí tem um limite, amados. Considerar-se forte é uma coisa carnal. Agora, considerar-se forte no Senhor é diferente. Deus quer fazer coisas com a gente para que a gente possa ser movimentado pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, e não depender de nós mesmos. Se Deus é o teu Criador, que soprou o Espírito de vida sobre você, Ele quer fazer algo, Ele quer estar intervindo nas situações da sua vida. Em 2009, a primeira coisa, quando eu fui ver, eu passei mal, muito mal, e não sabia o que era, e fui fazer uma taxa de glicose, deu mais de 500. Eu fui descobrir que eu era diabético, não sei, para mim eu não me considero diabético, mas os diagnósticos me deram como diabético. E logo depois desse anúncio do diagnóstico também tive problema de pressão alta, tive também problema de internação, e aí começou um problema de saúde na minha vida. E eu tive que fazer dieta, mudar o meu ritmo de vida e começar a me preocupar com a minha saúde e ver que eu não era tão forte assim, que meu corpo não era tão sadio assim. E aí começou a ter uma certa visão diferente de vida. Comecei a mudar algumas coisas. E quando chegou em 2012, foi mais um ato que aconteceu na minha vida, foi que eu fui fazer o exame e eu estava com câncer de próstata. Aí eu tinha 54 anos, me sentia ainda muito forte, estava já ciente dos problemas que eu tinha, mas tinha que ver o que era isso. E o câncer estava muito avançado, e o meu pai faleceu de câncer de próstata. Isso me assustou. Isso foi em 2012, setembro de 2012. Passou o tempo, como é que eu ia fazer esse tratamento? Eu fui a diversos médicos, eu não tinha plano de saúde. Deus fez um milagre para eu poder conseguir fazer essa cirurgia particular. Surgiu um dinheiro que eu não sei como, e eu consegui num médico que foi o mesmo médico que operou meu pai. Meu pai foi operado em 1984, eu fui operado em 2013. Ou seja, eu pensei que esse médico já estava velho, não tinha condições, mas eu recebi esse nome na minha cabeça. Deus falou comigo, eu procurei ele, eu botei nas redes sociais e vi que ele estava bem atuante, e aí foi quem eu procurei. Eu tinha procurado vários outros médicos, mas não tive confiança em nenhum deles, e todos eles me deixavam em dúvida. E esse, quando eu cheguei diante dele, ele falou comigo: você não vai morrer. Foi a primeira coisa que ele falou. Eu falei: você foi usado por Deus. Então começa uma história aí totalmente diferente. Eu não sabia o que estava para vir depois disso, amados.
Eu só sei que eu fiz acesso à cirurgia, a cirurgia demorou muito tempo, né? E gerou muitas sequelas, que até hoje eu tenho minhas sequelas. E uma delas foi que eu comecei a ter infecções urinárias e outras mais, mas a infecção urinária, ela se alojou dentro de mim como uma bactéria chamada Klebsiella pneumoniae, ESBN, não sei das quantas, e toda vez eu tinha problemas de infecção generalizada e tinha que ir correndo para o hospital, tremendo que nem vara verde, uma coisa horrível. E nesse período todinho, até 2022, eu vivia assim, em hospitais, né, fazendo essa turnê em hospitais para poder me livrar. Não era fácil, amados, não foi fácil, né? Tive várias sepsemias, como diz, essa infecção generalizada, e quase fui tomado à morte, quase parti dessa vida. E não tinha segurança. Mas para compensar isso, quando chegou em 2018, eu tive outro diagnóstico. Eu estava com cirrose hepática, varizes no esôfago e etc., e muito abalado. Depois tive plaquetopenia, as minhas plaquetas não sobem, minhas plaquetas são baixas, então eu tenho um problema de sangramento, tenho outros problemas que causa em virtude da plaqueta baixa, isso em 2018. E tudo isso, amados, eu passei uma luta atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra, mas parecia que eu, em vez de ficar mais fraco, eu me tornava mais forte. Talvez as pessoas olhavam para mim e falavam assim: pô, você está bem a beça, pastor? Você está muito bem? Como agora? Todo mundo diz: você está bem. E eu fui passando por isso, mas o bem meu, amados, não era aquele bem que eu tinha em 2008 e anteriormente, não era a fortaleza carnal, mas era uma fortaleza espiritual que Deus foi crescendo dentro de mim. E isso aconteceu várias vezes, né, vários problemas, várias dificuldades. Quando chegou a pandemia, na pandemia, amados, eu tive uma internação em que no hospital estava cheio de gente com Covid. E eu estava internado lá para ver um problema da sepsemia, a infecção que voltou a ter, a bactéria tomou meu sangue, e também tive colite, né? E as duas coisas combinaram. Eu fui remediado com muitos antibióticos fortes e também peguei Covid. E pensei que também não fosse passar dessa, mas Deus me livrou dessa também. Então eu passei por várias situações assim, amados. Até que em 2024, né? Em 2024, eu descobri também, fui diagnosticado com câncer de intestino, câncer no reto. E estou até hoje lutando com essa batalha, né? Com vários problemas, com várias situações de dores horríveis. E além disso, em 2025, em março de 2025, eu ainda estava com aquele problema da infecção urinária e, por acaso, fiz um cálculo renal que eu fui tirar, e aí aconteceu que esse cálculo não saiu, e eu tive sangramentos, e toda minha bexiga ficou cheia de sangue, a explodir, e graças a Deus, Deus também me deu livramento. Fiz uma cirurgia de emergência, colocou um duplo J e depois retiraram a pedra. E a Klebsiella, essa bactéria, ela sumiu, não apareceu mais, graças a Deus. Mas estou lutando ainda com essa batalha. Creio que já estou curado, como a igreja tem profetizado, do câncer no reto. E vou fazer uma cirurgia quinta-feira agora, dia 29. Então, amados, tudo isso eu fiz um relato rápido de tudo isso, para dizer que o medo é uma coisa que existe dentro de cada um de nós. O medo faz parte do seu metabolismo. Nós temos que ter. O medo não é ruim. O medo faz você ficar, se preservar, para você se cuidar, para você, né, ter certas reações que não são ruins, são de proteção. Medo não é ruim. Agora, se o medo dominar você, aí sim que você pode perder a sua direção, o seu centro, e você pode tentar fazer coisas erradas. Mas Deus quer trazer isso, que
Se você estiver assim, se você tem Deus no seu coração, Ele vai te livrar de toda e qualquer situação. Ele quer te dar certeza disso, dentro de você, saber que um Deus que te criou, que soprou o espírito de vida em você, Ele pode te dar livramentos. Graças a Deus por isso. Elias, amado, ele estava numa situação muito difícil. Eu não sei se vocês já leram os textos de Elias, mas ele procurou de todas as formas fazer com que Israel reconhecesse que Deus era o Senhor de Israel. E nesse período todo que ele ficou lutando contra o rei Acabe e sua esposa Jezabel, nós vimos que essa Jezabel, a mulher do rei Acabe, era uma mulher que era muito perigosa, né? Jezabel era uma mulher que não somente, era esposa de Acabe, o rei de Israel, filha de Etibal, reis dos Sidônios, mas também ela não era israelita, ela vinha de uma nação pagã, profundamente ligada ao culto de Baal e Azerá, duas entidades, a Baal e Azerá. E quando se casa com Acabe, ela não apenas entra na política de Israel, mas traz consigo sua religião, seus costumes e seu espírito de domínio espiritual. Ela começa a ter uma influência muito grande na vida do rei de Israel e também na nação de Israel. E começa a ter como se fosse uma entidade espiritual para dominar, através dessas entidades, todo o reino, todo o governo de Israel. A Bíblia deixa claro que Acabe já não era um rei piedoso, mas Jezabel levou o governo à corrupção a um nível muito mais alto, muito mais profundo. E em 1 Reis capítulo 16, versículo 30 diz: Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, antes do rei Acabe não teve um rei pior do que ele. O reinado do rei Acabe foi uma destruição de Israel. Praticamente acabou com todos aqueles sonhos que Davi trouxe para dentro da nação de Israel. O rei Acabe destruiu. Ele largou tudo, ele colocou altares de outros deuses dentro do templo do Senhor. Ou seja, Jezabel não foi só uma esposa, ela foi uma força espiritual e política dentro do governo. E ela interferiu em praticamente todos os projetos do reinado de Acabe, porque ela governava através dele. Muitas decisões não partiam do coração de Acabe, mas da mente e da vontade de Jezabel. Um exemplo claro é a história de Nabote. Nabote, amados, ele tinha lá a sua casa, o seu terreno. Quando Acabe desejou, que a vinha, a plantação de vinha que ele tem, de uvas, Acabe desejou aquela plantação de Nabote. Como não conseguiu, ele saiu abatido e triste e foi falar com Jezabel. Aí diz assim, 1 Reis 21, 7: você agora exerce a realeza sobre Israel? Ou seja, Jezabel chegou para Acabe: você manda aqui, rapaz, para com isso, você não quer a vinha de Nabote, você vai conseguir. Ela usava da autoridade do rei, manipulava leis, eliminava quem se opunha e não tinha temor algum do nosso Deus. Isso é uma coisa perigosa, amados. Uma das coisas que eu falei hoje de manhã aqui: temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você for fazer alguma coisa da sua vida, com a sua vida, se você toma uma decisão, você tem que ter temor de Deus e perguntar o que Deus faria no teu lugar. Mas até mesmo com pessoas, até mesmo com autoridades. Se você toma uma decisão errada, só por conta própria, porque você acha que é certo, pergunta para Deus. Deus vai te responder. Hoje de manhã eu falei sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração, de Deus. Mas de repente ele teve uma queda por uma mulher, quando estava vendo pela janela, viu ela tomar banho e quis casar com ela por ser rei. Quis coabitar com ela, teve relações com ela, e quando teve relações com ela, amados,
A vida de Davi foi um profundo abismo. Depois daquilo ali, ele sofreu muito por causa de uma decisão errada. Não importa que ele é rei, nós temos que ter temor de Deus quando vou fazer qualquer coisa. Quando eu vou namorar, quando eu vou trabalhar, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou falar alguma coisa para o meu pai, para uma autoridade, nós temos que tomar cuidado. Primeira coisa, pergunta o que Jesus faria no teu lugar. Será que Jesus faria a mesma coisa? E aí, amados, essa mulher não tinha temor de Deus. Ela fazia o que vinha na cabeça e achava que podia mandar em tudo por ser mulher e por ser uma entidade espiritual. Ela achava que os deuses dela poderiam proteger ela. Os deuses dela poderiam guardar a vida dela. Outro ponto central, amados. Jezabel perseguiu os profetas do Senhor e sustentou 850 falsos profetas. O que é falso profeta? Você é cercado de pessoas que chegam para você e falam só o que você quer, só o que você gosta. Eu te provido. Micaías, quando chegou lá no reino de Acabe, falou assim: ó, você quer ouvir mesmo? O que Deus está dizendo sobre você é que você vai para essa guerra e você vai morrer lá. Aí ele mandou prender Micaías, mas os outros profetas todinha falou: vai para a guerra com o Josafá, o único Josafá, que você vai vencer essa batalha. E o que aconteceu com o rei Acabe? Foi a morte dele. Ela se tornou uma entidade e deixou filhos de que deu continuidade a uma perversidade. A Thalia foi uma das filhas dela, que também influenciou muito o reino dos reis de Israel. Então, amados, quem Elias estava enfrentando? Muitas vezes nós não estamos enfrentando uma pessoa. Muitas vezes nós não estamos enfrentando uma situação somente separada, amados. O que Deus quer trazer para a gente é que a gente está lutando às vezes com entidades espirituais que nós não estamos vendo. E o que Deus pede para você? Te dá dom de discernimento de espíritos. Deus quer dar dons para a igreja, para fortalecer a igreja, para saber com quem você está lutando e como você vai lutar essas situações. Muitas vezes nós temos que ceder certos terrenos para poder alcançar e ganhar muitos outros. Amados, Elias, quando ele viu que estava sozinho, ele ficou com medo. Mas eu te pergunto uma coisa, amados. Elias ficou com medo de quê? De morrer, amém? Se ele ficou com medo de morrer, por que ele pediu a morte para Deus? Ele ficou com medo de Jezabel, porque Jezabel era uma pessoa que falou que ia matar ele, ia acabar com a vida dele. Está ali nos primeiros versículos que ela falou: eu vou te encontrar e vou fazer o que você fez com os profetas, os meus profetas, eu vou acabar com você. Ele ficou com medo e se sentiu sozinho. Mas se ele queria morrer, presta bem atenção, bastava ele ficar no mesmo lugar onde ele estava, porque Jezabel ia encontrar ele e ia matar ele. Mas aí é que está o temor de Deus, amados. Eu lembro como eu já falei isso aqui, um testemunho, quando eu estava no hospital, no ano passado, sentindo dores todo dia, tomando morfina na veia, pedindo às enfermeiras para dar morfina. Eu andava para aqueles corredores do hospital e gritava: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diabo, você não pode tocar em mim. E sentindo dores, e pedindo: me dá morfina, me dá morfina. E a enfermeira tinha que escrever, pedir lá para a farmácia para poder vir. Até a hora que vinha, eu ficava sofrendo de dores horríveis. E uma vez eu pedi minha morte. Falei: Senhor, por que o Senhor não me leva? E o meu genro falou assim: eu ouvi você falar isso, não fala mais isso. Você é muito importante para a gente. Você é uma pessoa que eu nunca conheci igual, e me elogiou, falou um monte de coisa. Eu falei assim: Gustavo, eu não estou pedindo a morte para Jezabel, eu não estou pedindo a morte para ninguém. Eu estou pedindo a morte para um Deus que sabe o melhor para mim. Elias pediu a morte para Deus, mas Deus não deu a morte para Elias. Ele estava cansado de lutar,
cansado de pelejar, e talvez não via os resultados. As situações cada vez mais convergiam contra ele. E ele lutava. E as coisas não mudavam. Eu cheguei para Gustavo e falei: Gustavo, eu estou pedindo a morte para Deus, mas Deus não vai me obedecer. Ele vai fazer a vontade dele. Eu não vou recorrer a ninguém e nem vou me suicidar, e nem vou ser um escorpião. Porque dentro de mim tem um espírito. E esse espírito quem colocou foi Deus. E só Deus pode tirar esse espírito de mim e de você. Eu quero que vocês apeguem-se a isso. O medo são coisas que nós vamos sentir. Quando somos ameaçados, esse medo parece que vai tentar nos destruir. Mas se você procura essa presença de Deus, você não vai deixar, antes que esse medo te destrua, buscar a presença desse Deus maravilhoso. Deus está falando com você nessa noite. Ele poderia muito bem, né? Ficava onde ele estava e Jezabel matava ele. Mas não foi isso que aconteceu. Ele buscou a Deus, clamou ao Senhor. E o que Deus fez para ele, amados? Qual foi a providência que Deus deu para ele? Deus chegou para ele. Por isso Deus não o repreende. Deus não diz: como que você está fraco, como que você não consegue. Deus não faz isso. Deus olha para ele e dá descanso para ele. Ou seja, dá comida para ele. Dá descanso, dá comida, dá cuidado e dá uma terceira outra coisa: silêncio. Sabe por que o silêncio é importante, amados? Porque Deus fala no silêncio. Porque Ele mexe com o seu ego, mexe com o seu ser, as suas dúvidas, as suas dificuldades. Ele quer conversar com você. Ele sabe o que você está passando com ninguém, mas Ele quer que você reaja. Ele não quer que você fique parado. O silêncio também faz parte. Primeira coisa, Ele dá o descanso, dá a comida e dá o cuidado. Antes de falar de ministério, Deus cuida do ser humano. Ou seja, não importa quem você foi no seu ministério, não importa que você curou, que você libertou, que você expulsou demônio, não importa. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar do seu ser. Eu não quero deixar você do jeito que você está. Amados, Deus é o melhor aconselhador, é o melhor companheiro, é o melhor amigo. E é por isso que eu busco esse Deus, é por isso que eu tenho passado por todas essas lutas e tenho me mantido de pé. Mas preciso da sua oração, porque não sou super-homem. Não existem super-homens, nem crentes são super-homens. Elias, por ser um homem de Deus, Davi, por ser um homem de Deus, também pecou e também errou. E muitas vezes pediu a morte, pediu situações. O próprio Salmo número 3, Davi fala claramente: nem Deus tem salvação para mim. Mas ele depois diz embaixo: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Para onde irei? Pedro disse: se só Jesus tem palavra de vida eterna. Então, amados, eu estou trazendo essa palavra para você. Por mais consequências que o mundo pode te amedrontar, aonde você esteja, dentro de um ônibus, dentro de qualquer lugar, mas se Deus é por ti, Ele não vai te abandonar, e Ele não vai te acusar. Ele não é acusador. Ele vai te dar descanso. Ele vai te chamar como chamou Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não está fazendo aí não, porque eu estou aqui. Eu estou aqui com você.
eu estou numa fornalha de fogo, eu estou na cova de leões, eu estou com você. Eu quero te sustentar no meio da tua fraqueza, no meio das suas dúvidas. Eu quero te dar descanso, quero te dar comida. Aleluia. Eu não sei o que você pensa quando olha. Às vezes a casa do Senhor, a palavra de Deus é um refúgio para você. Mas não é um refúgio só na igreja, é na sua casa, é nas suas atitudes, é na forma de você viver. É isso que Deus quer, que você participe dele, que você seja uma árvore plantada junto à corrente de águas, para que no tempo certo, como diz o Salmo número 1, vai dar o fruto. Não se desespere. Vocês estão entendendo, amém? Então glória a Deus aí, aleluia. E quando Elias diz, só eu fiquei e procuram me tirar a vida, Deus responde, reservei para mim 7.000 que não se dobraram os joelhos para nenhuma entidade espiritual. Às vezes você pensa que está sozinho. Tem um louvor que diz, você não está sozinho na guerra para lutar, e juntos lado a lado nós vamos caminhar. Nenhuma arma contra ti irá prevalecer. Nós somos mais que vencedores, Jesus, eu e você. Cristo está do nosso lado, nós vamos caminhar. Cristo está do nosso lado, nada vai nos separar. Amém, queridos? Então, amados, eu quero que você saia com essa, não saia daqui sem antes isso morar no teu coração. Elias era um homem de Deus, mas precisava de ajuda. E Deus não recriminou ele. Isso é libertador para qualquer pessoa. Aleluia. Se Deus não remove a missão, Ele renova o homem para continuar a sua missão. Amados, quando ele chega diante daquela situação, né, e ele pede a morte, primeira coisa que Deus fez, deu comida para ele. Ele disse, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se debaixo de um zimbo, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse, levanta e come. Uma outra coisa importante, a gente tem a mania de meter a cabeça dentro das pernas, e tentar se esconder, e tentar dormir, tentar esquecer, tentar largar. Deus quer te ver de pé. Deus criou a pressão atmosférica no mundo todo. Para quê? Porque o japonês que está de cabeça para baixo fica em pé, e você que está aqui também fica em pé. Deus te fez de pé. Pressão atmosférica faz isso, foi Deus quem criou. E outra coisa, amados, você não respira porque você quer, você é obrigado a respirar, porque Ele é obrigado, Ele te deu vida. Então você tem que respirar. Só se você prender sua respiração, você acaba morrendo. Mas Ele não quer que você morra. Ele quer que você viva. Ele quer que você levanta. Ele quer que você coma. Ele quer fazer de você a sua missão dele na sua vida. Ele vai continuar a missão dele. E continua, levanta e come. Elias olhou, viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e brasa e um jarro de água. Amados, eu costumava fazer aqui no final de ano, vou ver se ano que vem eu volto a fazer, parece um ritual, né? Eu faço a ceia da fraternidade, é pão e água, representando esse texto aqui. Porque muitas pessoas não tomam a ceia por causa disso, por causa daquilo, mas comer pão e água. Você pode comer
Foi o alimento dele para andar 40 dias e não ter fome. Aleluia. Esse pão representa o pão vivo que desceu do céu. Essa água representa aquela água viva que Jesus deu para a samaritana e que nós vamos distribuir no dia de domingo para essas pessoas que pensam que o carnaval é uma válvula de escape, é um momento de fazer alguma coisa que vai alegrar o coração para depois no dia seguinte acontecer e continuar com os mesmos problemas e debaixo de uma rainha chamada Jezabel, que é a potestade do ar, que é os príncipes demoníacos que tentam fazer você cair, que tentam te derrubar. Mas se Deus está contigo, Ele não vai deixar você ser submetido a esses demônios, a essas entidades, porque a Bíblia diz em 1 João 5,18, se você nasceu de novo da água e do Espírito, o maligno não pode te tocar. E se você preserva isso dentro de você, todas as pressões que tentam contra a sua vida, saiba que Deus vai livrar de uma por uma. Porque a Bíblia diz, amado, pode entrar por uma porta, mas por 7 portas vão ter que sair. Aí Deuteronômio capítulo 28, Deus quer proteger os seus filhos, principalmente os seus profetas. Profeta, mas não quer dizer que é só Elias, não. Profeta é aquele que profere a palavra de Deus, aquele que vive em função e debaixo da graça do Senhor. Aleluia. O anjo voltou e tocou nele e disse, levanta, come, né? Comeu e bebeu, né? Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, que comida é essa? Um pedaço de pão e um copo com água, uma jarra de água, com a força da comida de Deus, um alimento de Deus, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Ele vai sempre te dar forças para poder você chegar perto de Deus. Ele não vai te deixar desamparado. Eu nunca vi um justo, amado. Ele diz que nunca desamparou ninguém, nunca vi um justo mendigar pão, sem antes acolhê-lo, sem antes salvá-lo, sem antes livrá-lo. É a palavra de Deus. Ali ele entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio. Ele disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu gosto disso que ele falou aqui, não fala ali, porque Deus estava dentro da caverna. Amém ou não amém? Deus não vai te chamar para um lugar onde Ele não está. Amados, Salmo 139 diz que aonde você for, abra a Bíblia em Salmo 139. Vamos ler, esse texto é muito importante. Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, a conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim Tu pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito Santo? Para onde eu fugirei da Tua face? Numa caverna? Se eu subo aos céus, lá estarás Tu. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, como Jonas ficou dentro de um peixe, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Aleluia. Só até aqui, amados. Esse Deus é o Deus que está aqui hoje. É o Deus que você deve buscar todo dia lendo a palavra de Deus. Se você não entender, pergunta para o pastor, busca saber. Pergunta a inteligência artificial, tem tantas respostas que você pode buscar, porque Deus vai falar com você. Aí você vai se ajoelhar, vai chorar, Ele vai tocar, Ele vai te dar pão, vai te dar água, Ele vai te dar descanso, Ele vai te dar conforto, Ele vai te dar resposta. Ele é um Deus vivo, Ele não morreu, ou seja, Ele morreu, mas ressuscitou, Jesus Cristo. Ele também vai fazer o mesmo comigo e com você, para que você não possa se assustar com o mundo tenebroso que está ao teu redor.
pensando que esse mundo pode te sufocar e te matar e te ameaçar, mas não, esse Deus é maior do que todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele ficou ali. Elias, por que é que você está aqui? O que você está fazendo aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas e a espada. Só fiquei eu e eles estão querendo me tirar a vida. Sabe qual é o problema nosso, mano? É olhar para o lado. Paulo disse que você deve olhar para o alvo, para o alto. Quando você olha para o lado, você vai ver o erro do outro. Quando você olhar para o lado, você começa a se aconselhar. Ele também está assim, para que eu vou? Você começa a ser aconselhado erradamente. Agora, quando você olha para o alvo, que é Cristo, você é outra pessoa. Deus quer fazer diferença na sua vida. E para fazer essa diferença, amados, Ele quer fazer com que você olhe para Ele. Olha para mim. Tem que olhar para Ele. Zaqueu estava totalmente perdido, amados, mas ele olhou para o alto, ou seja, ele subiu numa árvore, e Jesus falou assim: eu vou na tua casa hoje. E ele livrou ele. Ele ficou observando. Quem olha, quem observa Jesus, como aquele homem que era o centurião. Como é que aquele centurião foi encontrar Jesus? Procurando, porque ele viu o que Jesus fazia e sabia que Jesus podia fazer na vida dele também. Amém, queridos? Então, é muito importante. Não fique olhando para o lado. Ele olhou e viu que não tinha ninguém. Todo mundo tinha abandonado. Mas tinha 7.000 ainda que não tinham se dobrado. Então Deus quer falar com você nessa noite. Você não está sozinho nesta guerra para lutar. Amém? Então foi-lhe dito: saia daí e fica diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Olha para mim. Elias era um homem chamado profeta de fogo, profeta que descia fogo dos céus, que parava de chover. Então era onde ele pensava que Deus estava, e Deus não estava. Muitas vezes a gente acha que Deus está num Pentecoste, numa igreja grande, numa igreja pequena, ou em algum lugar, ou num cantor, ou num show, e você se entrega ali. Não, Deus está aqui hoje falando com você. Elias estava querendo imaginar: Deus está aqui nesse grande e forte vento que fendia os montes, quebrava, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. É tudo que Elias pensava. A gente imagina que Deus estará naquele louvor, vai estar naquele cantor, vai estar naquele pregador, e a gente, de vez de idolatrar, de adorar a Deus, a gente idolatra homens. Tá entendendo, amados? E ele falou: está no terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12: depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Tudo que Elias pensava onde ele pudesse estar, tudo que nossa cabeça imagina onde Deus pode estar, Deus está do seu lado. Olha só o que Deus fez aqui com ele. O som do vento, aí, depois do fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: olha para mim, irmãos. Ele estava no vento, calmo. Ele precisava de descanso. Ele estava atordoado com a sua missão. Muitas vezes a gente pensa: não estou alcançando aquilo que Deus quer para a minha vida. Não pensa que é só você, não. É muita gente que pensa assim. Mas uma coisa é certa: não deixe de buscar esse Deus. Talvez você está ouvindo o vento, talvez está ouvindo fogo, está ouvindo. Ele quer falar com você da forma como ele acha que tem que falar. Vocês conhecem Naamã? Naamã era um homem que dominava o mundo com a sua espada, com a sua armadura, sendo
um comandante do exército maior, mais conhecido da Síria. E o que aconteceu com Naamã? Chegou diante do profeta Eliseu, e Eliseu falou assim: não, eu não vou orar com você não. Você vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Sabe o que ele fez? Não quis ir. Eu pensei que ele fosse descer, impor as mãos sobre mim, repreender, fazer acontecer. Eu não quero nada não, vou embora para a Síria. Eu, se tiver que ir no Rio Jordão, eu vou lá na Síria, que tem o rio Abana e Farfá, que são rios muito melhores. E foi ele embora. De repente chegou o filho dele e falou assim: papai, ele falou que você vai ser curado. Por que você não tenta? Aí ele foi e mergulhou uma vez. Foi curado? Não. Mergulhou 2. Quantas vezes você já mergulhou na presença do Senhor? 1, 2, 3. Se cansou? Mergulha mais uma. Mergulhou 3, 4, 5, 6. Tinha que ser 7. Esse é o número completo. Quantos dias na semana nós temos? 7. No 7º dia, Deus descansou. O 7, ele mergulhou. E a pele dele saiu a lepra que ele estava e ficou com a pele limpa. Não é do jeito que Naamã queria, é do jeito de Deus. Na nossa vida também é assim. E aí, amados, Elias, quando recebe a notícia: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso. E no versículo, então, o Senhor disse, versículo 15: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael, rei da Síria, unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú o matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Eu quero dizer e finalizar para você, amados, um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4, que no final da sua carreira, o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus quer fazer isso comigo e com você. É 3:05, acho que é 3:05. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloque sua vida diante do Senhor. Se você não entendeu essa mensagem, Deus quer falar com você. Está falando e falou com você. Nós temos lutas e dificuldades, mas não desista. Permanece firme, porque Deus é contigo. Amém? Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida dos teus filhos na concha das tuas mãos, pedindo para que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles, Pai. Fazer com que, Senhor, possa tirar de cada um deles tudo aquilo que é ameaçador, sabendo que o Senhor é o Deus que nunca abandona um filho teu. Fala conosco, Pai. Fala com eles, ó Pai. Não deixa que nada, absolutamente nada, pode ameaçá-los e deixar essa ameaça permanecer. Porque o Senhor é aquele que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Aleluia.
da fonte, Senhor. Só Tu tens essa água para dar para a tua igreja, para se fortalecer em toda e qualquer situação. Nada pode abalar o Filho Teu, Senhor Deus, que está na força das Tuas mãos. O Senhor fecha as mãos e ninguém pode tocar no Filho Teu, nem um fio de cabelo pode tocar. Colorido. Chama, pôde queimar Sadraque, Mesaque e Abednego dos seus cabelos. Oh, Senhor, a minha fonte é o Teu amor, minha herança é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Aleluia. Oh, entrega tu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus agora com nossos dízimos e as nossas ofertas, amém, querido? Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos as ofertas e colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a Tua igreja, a vida financeira da Tua igreja. Clamando, Senhor Deus, que não venha faltar e que essa porta esteja sempre aberta para falar do Teu reino, da Tua glória e do Teu poder, Senhor Deus. Eu abençoo, Senhor Deus, a todos que dizimam e ofertam e que mantêm, Senhor Deus, de pé nesta igreja. Em nome de Jesus, faça com que sejam prósperos, ó Pai, e abençoados financeiramente e também na sua saúde, nos seus estudos e aonde colocarem a planta dos seus pés, ó Pai, aonde colocarem as suas mãos, sejam abençoados, porque a glória do Senhor se manifesta para aquele que doa, para aquele que é fiel, para aquele que é obediente, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, com que a Tua glória se manifeste, Pai, não só na vida deles, na vida da Sua igreja, mantendo sempre, Pai, a palavra viva e eficaz, para que alimente o Teu povo, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor Deus, eu coloco os pedidos de oração, clamando a Ti, Pai, para que esses pedidos, ó Pai, sejam levados a Ti. Já foram orados diversas vezes. Eu tenho certeza, ó Pai, que esses pedidos, ó Pai, serão atendidos, porque o Senhor, Pai, diz na Tua palavra: pedi, pedi e dar-se-vos-á, bate e a porta vai se abrir. Busque o Senhor
e vai encontrar o Senhor. Portanto, Senhor Deus, o que pede, recebe. O que busca, encontra. Portanto, Senhor Deus, se há alguma coisa aqui, Senhor Deus, do inferno, tentando prender, colocar medo, tristeza e dor, nós repreendemos pelo poder do sangue do nome de Jesus. Vidas que precisam ser convertidas, maridos convertidos, ó Pai, filhos convertidos, ó Pai. Joga por terra agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo o coração endurecido, Pai. Ah, Senhor Deus, abra, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, tire as barreiras, tire as dificuldades, tire a incredulidade, Pai, dessas vidas, ó Pai, e converta esses pais nos filhos, filhos dos pais, como diz a Tua palavra, Pai, para que a Tua glória se manifeste nas casas, nas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, e que haja temor de Deus, ó Pai, também em toda a igreja, e que saiba que vale a pena Te servir, Senhor Deus, entregando a sua vida a cada um, Pai, entregando o coração ao Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti, entregamos a Ti esses pedidos de oração. Peço também, Senhor Deus, por mim, que estarei fazendo uma cirurgia, que é quinta-feira, Senhor Deus. Eu sei que Tu estás comigo, mas eu necessito, Pai, dos cuidados da igreja e da oração da igreja também. Também coloco a vida do Alexandre, do louvor, Senhor Deus, do nosso louvor, que também, Pai, sofreu uma situação de enfermidade, teve que fazer uma cirurgia pequena, mas de emergência, e que o Senhor possa estar, Senhor Deus, fazendo restaurá-lo o mais rápido possível, trazendo ele de volta, Senhor Deus, para onde ele gosta e faz com amor, que é louvar ao Senhor. Abençoa a vida do Alexandre, em nome de Jesus Cristo, Pai. Quero Te pedir também pelas famílias, ó Pai, que moram ali perto da casa da Helena e do Tiago, e também, Senhor Deus, da Fernanda e do Eduardo, Pai, e os demais vizinhos, ó Pai, pelo que aconteceu hoje ali, Pai, de coisas de violência, Senhor Deus, de tiros, coisas que não são do Teu agrado, Pai. Nós pedimos misericórdia por essas vidas, Pai, que estão cegas e morrendo na mão do inimigo, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que Tu venha guardar a vida dessas famílias que são Tuas, ó Pai. Eu entrego na concha das Tuas mãos, ó Pai, para quebrar toda essa artimanha do diabo, que desfaça tudo aquilo que o inimigo está tentando construir num lugar, Senhor Deus, de violência, Pai, de carnalidade, Pai, Senhor Deus, de mortes, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra prevaleça naquele local, e que a Tua glória se manifeste, Pai. Abençoe e guarde a vida dos Teus filhos, eu Te peço, em nome de Jesus. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido por Ti, e que o Senhor venha, Pai, fazer com que cada um dos Teus filhos tenha uma semana abençoada, refletindo sempre na Tua palavra, fazendo sempre como o pastor pede, um tempo sozinho com Deus, lendo a Tua Bíblia, a palavra que o Senhor deixou para nós, que é a coisa mais importante, como foi dita hoje de manhã, ela é viva e eficaz. Ela, Senhor Deus, ela rompe caminhos que o homem não pode romper. Como foi dito hoje aqui, Senhor Deus, Elias, ele teve medo, mas ele buscou o Monte Horebe, ele buscou o Senhor, e o Senhor colocou ele de volta na missão de servir ao Senhor, mesmo com medo, mesmo numa situação difícil. Mas Elias voltou, Senhor Deus, para a sua missão, da qual Deus falou: vai para Israel e unja outro no teu lugar, mas antes disso ainda vai fazer muitas coisas, e ensinar e discipular a Eliseu a ser um profeta que vai dar continuidade ao ministério. Tu és o Senhor, Pai, que não quer que nós abandonemos a missão, que nós possamos continuar discipulando e buscando vidas para o Teu reino, e não deixando gente morrer para ir para o inferno, porque hoje, como nós lemos em Hebreus capítulo 4, teremos que prestar contas ao Senhor. Me ajuda, Senhor, nesta missão. Leve o Teu povo, Senhor Deus, que tenham uma semana abençoada, uma semana responsável, uma semana, Senhor Deus, de dedicação, uma semana, Senhor Deus, de preocupação muitas vezes, mas que essa preocupação seja colocada nas Tuas mãos, e que nós façamos a nossa parte, Pai.
não deixamos de fazer a nossa parte, porque o Senhor nos deu vida, nos deu força, nos deu intelecto, e nós devemos usar também a razão. Por isso, abençoa teus filhos, leva-os em paz, guarda eles, ó Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã, depois da manhã, e até no domingo que vem nós temos a ceia do Senhor. Pai, fica com eles, ó Pai, traga eles quarta-feira também, Senhor Deus, para estar na tua casa. Como diz, os seus olhos estão fixos neste lugar que foi aberto para falar de ti, Senhor. Traga os teus filhos na quarta, traga no domingo de manhã, no estudo bíblico, Pai, na sua pregação da palavra de Deus de domingo de manhã. Faça, Senhor Deus, que tudo ocorra diante da tua vontade. Vamos em paz, e que o Senhor nos abençoe. Pode bater palma para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo.